ganhar, a minha tá para ganhar ainda. Bom, pessoal, começando mais uma aula, Direito Processual do Trabalho, turma nono A. Já tivemos aqui mais um episódio do Encontro com Mariana, de cara com Mariana, de frente com... Como é, Marcão, o nome? De frente com Mariana, é o nome do programa? Então, de frente com Mariana. Pronto, de frente com Mariana. Passamos aqui aí 20 minutos aqui falando aqui de OAB, de estudo. E aqui, pessoal, até já gravando, eu falo, ó, é importante essa parte de estratégia, que eu falei com vocês agora de estratégia. E aí eu dividia como à tarde, né? Eu começava a estudar 1h30 da tarde e até 5h30. Aí eu parava entre uma e outra matéria, era de 1h30 até 2h50 por aí, e depois 3 horas começava a outra, 3h30, 3h20 para começar. Dividia, e parava 10 a 15 minutos para fazer um lanchezinho. Mas aí eu dividia entre a parte estudo e resolução de questões. A resolução de questões é bacana, é muito bom mesmo. Infelizmente a gente não está podendo, que não sei se vocês sabem, eu sempre tenho um contato aqui com o pessoal do SERES daqui de Petrolina, esqueci o nome da minha amiga, Fabíola, acho que é Fabíola. E aí a gente sempre aplicava o simulado do SERES, que tem no Brasil todo, aplicava lá na Facesc. Era massa, porque a gente sempre tinha um número bom, e para vocês do nono e 10º período, era maravilhoso. Era tipo assim, galera, a OAB semana que vem, né? Aí era amanhã, sábado de manhã. Olha que massa. Olha, desculpe, eu mudei para sexta de noite, era sexta de noite, que sai de manhã, a galera tinha que chegar às 7 para ir até meio-dia. Aí eu mudei para sexta-noite. Aí pegava de 18 horas até as 23 horas, que são 5 horas, né? Até as 23 horas. Aí tinha a galera do nono, 10º, aí depois eu abri para o 8º período. E ex-alunos também que quisessem fazer. Poxa, era muito legal. Dava em torno de 80, 60 pessoas aí. Era legal. Eu me comprometia. Isso era uma atividade bacana. Mas se a gente está na pandemia, não pode. Provavelmente no próximo período a gente vai ter. Deus quiser, a vacina chegar aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre jurisdição e, se der tempo, dado ao programa aí que nós tivemos agora, né, de frente com a Mariana, a gente vai falar também sobre a competência material, certo? Mas vamos devagar, a gente não tem por que ter pressa, está começando um período agora, a gente vai estar muito tempo junto aí. Galera, olha só, no que tange a solução de conflitos, esse foi o tema até do meu trabalho de conclusão de pós-graduação. Dá para aumentar um pouco também? Vixe, Maria, acho que está no máximo, irmão. Beleza. Tá no máximo. E agora? Melhorou? Tá gravando, galera. Tá gravando? Tá gravando aqui, o recorde em cima. Tá gravando. Beleza. Não sei nem quem foi que falou comigo. O áudio tá bom, galera? De todo mundo aí? Pra mim tá. Tudo beleza, né? Valeu, Mari, já coloquei para gravar aí, viu, Mari? Tá tudo certinho aí. E aí, galera, o que acontece? Eu até fiz sobre isso aí. Olha só. Desde quando o mundo é mundo, desde quando o ser humano começa a ter uma noção, ele tem alguns conflitos que ele vai ter. Eu sempre brinco que ele vai ter, se for gêmeo, ele vai ter o conflito com o irmão por causa do peito da mãe. Mas se ele não for, quando ele tiver 1 ano de idade, 6 meses, a gente vai ver que a gente vai ter a gente vai perceber que ele vai brigar pelo brinquedinho. Ou porque ele levou o brinquedo e o outro não levou o brinquedo, ou então... Aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Ou então, galera, ele vai brigar porque ele não levou o brinquedo e o coleguinha levou o brinquedo e não quer partilhar. Então, vejam vocês que a gente sempre vai ter essas confusões. Vocês viram aí que a gente, quando fez o histórico nas primeiras aulas, como o ser humano vem buscando a progressão social, a ampliação dos seus direitos individuais, os direitos políticos, os direitos civis, né? E depois vieram os direitos sociais, depois vieram os direitos mais ligados à difusão, à coletividade. Hoje a gente tem direito até à felicidade. Olha só. E aí a gente tem duas opções de resolver os conflitos. Ou autonomamente, de forma civilizada, nós mesmos, ou então de forma heterônoma, com a ajuda de terceiros, com a intervenção de terceiro. Ó,
Quando a gente fala de autonomia, a gente vai ter uma forma de pressionar e a outra forma de ser mais amistosa, amigavelmente. A autodefesa é quando a pessoa defende o seu próprio direito. E aí, a gente, ao defender o próprio direito, vai forçar a outra pessoa, a outra parte, o conflitante, a ceder, ou pelo menos a negociar. É o que acontece com a greve. Então, os trabalhadores, quando entram em greve, normalmente, eles querem o quê? Eles querem que o empregador ele atente para o fato que os empregados têm direitos e precisam de reajuste salarial, melhores condições de trabalho, etc., qualquer que seja o objetivo daquele movimento paredista. E já por conta dos empregadores, a gente não tem essa possibilidade aqui em sede de direito processual do trabalho, que seria o lockout. Porque o lockout, pela lei 7783/89, ele é proibido. Ó, galera, só falando sobre essa lei aí, essa lei é disciplina greve. Aqui no direito administrativo, ante diversos mandados de injunção impetrados perante o STF ter ordenado que o Congresso Nacional disciplinasse, legislasse sobre a matéria, porque a Constituição Federal determina que lei complementar disciplinará o direito de greve dos servidores públicos. Então o Supremo fez o quê? O Supremo assegurou, considerou válida a aplicação da lei 7783/89 para os servidores públicos, tá bom? Então, já se aplica aos servidores públicos também. Essa lei de greve era só para as instituições privadas. Bom, a segunda é a autocomposição. Essa autocomposição Professor, Oi, mãe. eu não entendi o que é esse lockout, não. Lockout? Desculpe, minha irmã. O lockout é a paralisação das atividades pelo empregador. O empregador vai fechar a fábrica. Lembra que eu falei com vocês lá quando a gente estava estudando, quando passou da Revolução Gloriosa, que começou a industrialização da Europa e que os empregadores botavam duro, os industriários, eles botavam duro nos trabalhadores da indústria, pagavam um dia R$10, no outro dia só pagava 5. Então, esses empregadores quiseram uma vez fazer o lockout e aí desde então a paralisar as atividades empresariais. Então, desde então é proibida a paralisação de atividades empresariais por parte dos empregadores, tá bom? No Entendeu? caso, Agora o tá. lockout é proibido só no direito do trabalho? O lockout só tem no direito do trabalho. Porque E é o proibido. lockout é a paralisação das atividades pelo empregador. É proibido. Ele só tem no direito do trabalho? Só tem no direito do trabalho. Não existe empregador se não for no direito do trabalho. E Direito é penal não tem. proibido. No direito do trabalho, direito penal não tem, direito tributário não tem, direito ambiental não tem. É proibido. Pelo artigo 17, lei 7783/89. Tá no slide aí. Então, por que vem como exemplo? Porque o lockout é uma forma de autodefesa. Quando o empregador ele quer paralisar as atividades, ele paralisa. Aqui no Brasil está proibido, por lei. Parece falar pelo lockdown, né? Lockout. Beleza, minha amiga? Vocês têm que saber, por que serve como exemplo, Miguel? Porque vocês têm que saber o que é lockout. Já pensou? Um dia cai na prova da OAB que a empresa fez lockout, não sei o quê, uma questão boba dessa. Aí vocês vão olhar e falar, poxa, isso aí Miguel falou na sala, aquele doido. Falou na sala, uma questão besta dessa, bem que ele falou, ó. Aquele miserável, ainda bem que ele falou, se ele não tivesse falado, eu ia errar a questão. Aí, ó, acertou a questão, ó, é a questão 40. Na hora que corrigir, vai lembrar de Miguel, pro resto da vida. Miguel. Então, pessoal, a autocomposição, por outro lado, é quando as partes elas sentam para fazer um acordo. E aí a gente vai ter a transação, vamos ter a desistência, a renúncia. Miguel, mas a desistência, a parte vai desistir, não vai querer mais entrar, vai continuar com a ação. A renúncia, ela vai renunciar ao direito dela. Sim, mas partiu dela. Ela não forçou a barra para outra. Sentaram lá, ela verificou, foi lá e desistiu. A transação já tem um negócio jurídico processual, ambos vão ceder por aí. Tá bom, pessoal?
Já a heteronomia, hétero quer dizer diferente, né? Diverso. Então, é uma vontade diferente. Então, a gente vai ter heteronomia, diversas formas de heteronomia. A primeira delas é a mediação. Vocês já ouviram falar na mediação? Vocês estudaram mediação, não foi com o Gominho? Ou estão estudando agora? Ou é com o Calil? Já estudamos. Então, beleza. A arbitragem também estudaram? Sim. Uhum. Beleza. Então, vou falar só sucintamente aqui. Heteronomia é quando? Heteronomia. Hétero. Hétero é diferente. Nomia, vontade diferente de terceiro, tá certo? É um terceiro, não é a vontade própria dos dois litigantes, é uma vontade, vai ter uma intervenção de terceiro aí. Um terceiro vai fazer o trabalho aí para conseguir solucionar essa lei. Bom, pessoal, a mediação é uma forma de resolução de conflito em que um terceiro, mediador, ele vai ali conversar com as partes de modo a acalmar os ânimos, ele não vai adentrar de forma alguma no mérito. Por que a mediação é importante, galera? A mediação é importante porque muitas vezes os litigantes ali chegam com sangue no olho apenas e tão somente pela vaidade. Botar direito material mesmo em si ali, o que eles pretendem até como bem da vida, o que é que eles querem com aquela lei, está muito abaixo do que o orgulho e a vaidade deles, de querer ganhar para mostrar que ganhou. Então, galera, muito abaixo. Então, o mediador é importante que ele vai amainar, acalmar os ânimos. Eu mesmo, como quando a minha postura na advocacia, sempre que eu converso com o cliente, eu explico os prós e o contra, o risco de perder, o risco de ganhar, a probabilidade. Eu não trabalho com probabilidade, galera, porque quem julga não sou eu. Mas eu costumo falar assim, ó, seu direito é bom, massa. E aí, beleza. Mas fora isso, eu não digo, a gente tem 100%, tem 200% de chance de ganhar, porque até quando o nome da pessoa é negativado, pode vir o juiz de lá e achar que a negativação não ensejou o dano moral. E não, rapaz, você não está negativado, acabou, você só tinha essa negativação, mas não tem problema não. E aí, julgar improcedente, e aí, vai fazer o quê? Você vai dizer, o advogado, que ele tem a ética, guiado pela ética, pela moralidade, ele nunca fala para o cliente que a causa está ganha. Viu, galera? Ele nunca fala isso. Então, ele sempre pisa... Oi, meu. Esses artigos 855 do B ao E é de que código? É do Código Civil? É da... Não é da CLT, não? Vamos ver aqui. Ou será que era do... É a homologação de acordo judicial. É do da CLT. Beleza, meu velho? Da CLT. Beleza, beleza. Viu, irmão? Eu vou falar mais do acordo judicial, que é homologação de acordo judicial, quando a gente estiver falando mais lá na frente. Viu? De sentença, as coisas, a gente fala sobre isso aí. Por isso que eu só coloco aí, só disponho aí, para vocês darem uma lida, é bom vocês vão com curiosidade. Vão chegar lá na frente e falar, isso aqui não é estranho, não. E aí, galera, o mediador ele vai fazer isso. Ele vai tentar quebrar essas barreiras. Pessoal, mas por fim ao litígio, por vezes o processo judicial vai demorar 3, 4 anos, e depois, daqui a 3 ou 4 anos, o valor que vocês despenderam emocionalmente não é financeiro. E aí ele vai conversar, toma um curso para isso, de mediação. Então, o mediador ele não vai adentrar no mérito, vai saber se não tem proposta de acordo, vai tentar conversar com as partes para amolecer as partes. Por vezes, não tem um resultado imediato, mas por vezes, galera, vai ter um resultado lá atrás, lá na frente, que a parte vai para casa, vai conversar com o marido, com a esposa, com o amigo, com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio, né? Vai tomar uma cerveja, um vinho, e aí, ou então fazer uma oração, que é bom demais também, conversar com o Papai do Céu, e aí, galera, vai acalmar os ânimos, e depois vai até falar, doutor, eu tava pensando, entro com contato com outro advogado, aí é que entra, galera, o equilíbrio emocional do advogado. A gente costuma falar bem assim, o advogado não pode se apaixonar pela causa, porque quando ele se apaixona, ele toma para si aquilo ali,
E ao tomar para si aquilo ali, aquela causa, ele vai fechar os olhos quanto ao risco de seu cliente perder uma ação ou até mesmo de fazer um bom acordo. Às vezes ele estava para ganhar 10, está favorável para ele ganhar 10, aí chega um acordo para ele ganhar 8 ali, aí ele não faz o acordo de 8 ali e ganha 10 daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos não valeu que ele continua a trabalhar, então valia muito mais 8 aqui, o cliente ia ficar satisfeito de qualquer forma e vamos embora. Então a gente não pode se apaixonar. Galera, no âmbito trabalhista, nós temos a comissão de conciliação prévia. Olha só, essa comissão de conciliação prévia, eu vou explicar logo a vocês aqui, porque em petição inicial, a gente só vai dar uma pincelada. Vocês já vão estar sabendo o que é a comissão de conciliação prévia. Comissão já nos traz a ideia de ser uma reunião de pessoas. De conciliação é uma tentativa de conciliação. E prévia é porque é antes. É prévia a quê, Miguel? É prévia ao processo judicial. Então, olha só, galera. Essa comissão de conciliação prévia, ela foi prevista para evitar que as partes, principalmente o reclamante, ele apresentasse sua reclamação trabalhista à petição inicial, ou seja, ingressasse com ação judicial antes de tentar um acordo. A ideia era até boa. Era, não é, que ainda existe esse dispositivo do 625A. É até boa porque você vai levar para essa comissão de conciliação prévia o seu litígio. Lá, na comissão de conciliação prévia, a parte reclamada, a empresa vai ser, o empregador vai ser chamado e numa audiência vai ter lá um mediador, ou 2 ou 3, e aí vai tentar conversar com as partes para que haja uma solução daquele litígio, evitando assim um processo judicial. Miguel, se tiver acordo, vai ser reduzido a termo, e o termo é um título executivo extrajudicial. Beleza, galera? Se não tiver acordo, a comissão de conciliação prévia vai dar uma certidão dizendo que as partes estiveram lá, mas não foi feito o acordo. Tá certo, galera? Bom, vejam só. Miguel, então, isso aí é opção? É facultado. Mas, há um certo tempo atrás, nós tínhamos como obrigação. E aí tivemos ação declaratória de inconstitucionalidade, e foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho tratava como um requisito para o ingresso da petição inicial trabalhista. Então, trazia um requisito que terminava por ser um obstáculo à proposição da reclamação trabalhista. Quando a gente apresentava a insurgência lá na comissão de conciliação prévia, a prescrição era suspensa, beleza. Só que o que aconteceu, galera? Com o tempo, as comissões de conciliação prévia começaram a se arrastar e não ter mais êxito. Por quê? Porque elas marcavam uma audiência para 20 dias, para 30 dias. E quando a empresa chegava lá, às vezes a empresa ligava em cima da hora e falava assim, rapaz, não vou poder ir não. Depois a empresa, quando ia, 2 meses depois, 3 meses depois da rescisão contratual, o empregado muitas vezes sem receber nada, a empresa pegava e falava assim, não tem acordo não. Só falava isso. Então, as partes iam para lá, não tinha acordo e voltavam. E o trabalhador, no fumo, sem receber as suas parcelas que tinha direito. Então, pessoal, a comissão de conciliação prévia existe, mas hoje não é requisito formal para a propositura da reclamação trabalhista. No que tange a arbitragem, a gente vai ter arbitragem para possibilitando que as partes elas levem a um árbitro aquele litígio. Para tanto, devem as partes formar um contrato, fazer um contrato, e neste contrato, no contrato de trabalho, tem uma cláusula. Essa cláusula é chamada cláusula de compromisso arbitral. Por esta cláusula, nós vamos ter a possibilidade, ou melhor dizendo, o dever de, se tiver algum litígio, alguma demanda entre aquelas partes ali, a gente procurar um tribunal arbitral. Como é que funciona? As partes vão sentar e vão fazer o que hoje nós temos no Código de Processo Civil, um negócio jurídico processual. Por este negócio jurídico processual, as partes vão escolher prazos, recursos, etc. Lá no tribunal arbitral,
As partes vão escolher até mesmo quem é o árbitro, vão escolher prazo para apresentação inicial, prazo para defesa, quais são as espécies recursais que vão ser cabíveis e quais são os árbitros que vão compor um tribunal arbitral caso esteja previsto a necessidade de recurso. Então vejam vocês, Miguel, então eles vão praticamente fazer um devido processo legal, vão elaborar um devido processo legal, os procedimentos daquele processo arbitral. Exatamente, galera. A arbitragem é bacana. Aqui no processo do trabalho, ela é muito restrita. Está lá no artigo 507A. Tá bom? Vai ser a galera que ganha mais de 10 salários mínimos. Então, a gente não vai ter essa arbitragem aqui de forma disseminada. Por outro lado, nós vamos ter no dissídio coletivo a arbitragem, a possibilidade de arbitragem que é feita até mesmo lá pelo nosso queridíssimo Tribunal Superior do Trabalho. Pode acontecer isso aí. Bom, outras duas formas de heteronomia são a conciliação e a jurisdição. Eu, pessoalmente, sempre critico a jurisdição como forma de heteronomia. Por quê? Porque as partes podem conciliar sozinhas e só chegar lá na audiência e falar que fez o acordo. Mas, Miguel, a conciliação enseja ter um conciliador. Pois é, mas por questões apenas vocabulário, apenas gramatical, a gente vai tratar esses acordos que são feitos antes da audiência como transação extrajudicial e os acordos que são feitos dentro da audiência como conciliação. Miguel, qual é a diferença? A diferença é a pessoa que fica sem beber, sem namorar, não tem o que fazer, aí fica criando essas restrições para vocês que estão na academia, no direito, ficar enchendo a cabeça de vocês entre um e outro. Aí vai um bendito que faz muito menos do que isso, não se desestressa no final de semana e bota uma prova, uma questão dessa na AB. Diferencie transação de conciliação. Não é? Não transa. Só pode ser uma pessoa dessa. Então, galera, vejam vocês. A conciliação é feito perante o conciliador. Miguel, na Justiça do Trabalho tem conciliador? Não. O conciliador é o juiz. O juiz é conciliador, é mediador e é juiz. E de vez em quando é conselheiro amoroso também. Tá bom, galera? Completo. Não é um Brastemp, mas é o juiz do trabalho. Então, galera, a gente vai ter também, por fim, a jurisdição contenciosa e voluntária. Olha só, a jurisdição voluntária é aquela jurisdição em que nós vamos ter, não vamos ter um dissídio, não vamos ter uma briga, vamos ter apenas e tão somente um pedido que requer a autorização judicial. Por exemplo, quando a gente pede o FGTS, ficou lá bloqueado o FGTS. Vou dar para vocês aqui um pulo aqui para você ganhar dinheiro aqui, ó. Quando o trabalhador morre e ele deixa a família, esposa e filhos, todo mundo cadastrado, vejam vocês que todo trabalhador ele tem que informar a empresa quem é a esposa, se é casado, se não é casado, os filhos, não só para a empresa pagar o benefício para os filhos, certo? Mas também o salário família. Mas também, galera, para ele registrar perante o INSS. Então, a empresa, quando cadastrar o funcionário, vai cadastrar lá no INSS e vai botar lá como rol de beneficiários. Observem bem. Se perante o INSS tiver a mulher e os filhos como beneficiário ali, aquele FGTS que está lá depositado, eles vão lá sacar independentemente de autorização judicial. Sabia? Pois é. Vai lá sacar independentemente, não precisa. Basta apresentar esse rol de beneficiário que eles conseguem sacar. Normalmente consegue sacar. Tem pessoal da Caixa que não sabe disso aí e fica encrespando. Aí tem que entrar com o processo judicial. Como é, professor? Como é o quê, mãe? Mas o filho podem sacar se o cara morrer? Se tiver registrado como beneficiário do INSS. Mesmo com ele vivo ainda? Oxente, tu falou agora, se ele morrer... Eita, só, Mariana. só se ele morrer, mulher. Porque ele Pode morreu sacar. mais de Deus.
Só se ele morrer, mulher. Senão ele, tu é doido, não pode sacar antes, não. Então, o que vai acontecer, Maria? Aí, ó, vai ter o rol de beneficiário lá do INSS e aí ele vai ter, a família vai pegar um estado do INSS como está lá estando lá como beneficiário. Ele estando como beneficiários, eles vão apresentar a Caixa Econômica Federal junto com os documentos pessoais e a Caixa Econômica Federal tem que pagar eles, porque eles já estão comprovando ali que são beneficiários. A bronca é quando o cidadão do mundo, a cidadã da vida, tem outra família. E aí, quando tem a cônjuge paralela, aí quando tem um outro relacionamento de união estável que não foi reconhecido pela família, às vezes já separou de fato, ou então tá lá e tá cá, então, e tem filho lá. Aí, galera, fica mais difícil, tem que ir para a justiça. Nesse caso de jurisdição voluntária que eu estou falando aqui especificamente, é para quê? É para liberar um seguro-desemprego, é para liberar um FGTS, que está tudo trancado. Então, aí vai ter jurisdição voluntária. Miguel chama voluntária porque não tem contencioso, porque não tem litígio, porque não tem briga. Não vai ter sequer ninguém no polo passivo. No caso de FGTS, a Caixa vai ser cadastrada como terceiro interessado. Viu? Terceiro interessado. Já a jurisdição contenciosa, a gente vai ter uma briga aí, vai ter reclamante e reclamado litigando por um direito que o reclamante acha que tem, o reclamado diz que o reclamante não tem. Olha só, pessoal. Com a reforma trabalhista, a gente teve uma nova forma de jurisdição voluntária, que é a homologação de acordo extrajudicial. E essa homologação foi festejada por alguns advogados, mas por outras pessoas foi dito que, pelos juízes principalmente, os juízes falaram que eles não eram homologadores, que não faziam parte de sindicato, não eram da Legislação do Trabalho. Por quê? Muitos empregadores estavam fazendo os acordos e levando lá para o juiz homologar e dando quitação integral do contrato de trabalho. Para que isso? Para que o empregado nunca mais na vida pudesse reclamar dele. Ó a sabedoria. E aí os juízes começaram a negar, porque os juízes falaram que, ó, se você está pagando tudo que é devido a ele, para que então você está vindo para cá? Tá tudo certo, e começaram a negar. Daí, galera, que a gente tem alguns requisitos, como, por exemplo, as partes têm que estar acompanhadas de advogados diferentes. Pode repetir esse último tópico que o senhor está explicando, essa questão que o juiz começou a denegar em virtude do... Em virtude de que as partes estavam apresentando a homologação de acordo extrajudicial, visando apenas e somente a ratificação, a confirmação do juiz que estava sendo pago ali, estavam sendo pagas verbas rescisórias, algumas verbas remuneratórias até. Então, os juízes perceberam que o empregador principalmente queria era a quitação do contrato de trabalho. Porque quando você faz um acordo, ou você quita só aquela ação, as verbas que estão naquela ação, a gente vai explicar mais lá na frente, ou a gente quita todo o contrato de trabalho. Eu vou explicar mais lá na frente aí para vocês. Então, os juízes perceberam, rapaz, isso aqui está tendo malandragem. Então, o juiz, ó... Pode falar. Não entendi nada aí que falou. É porque eu me buguei aqui todinho. Nessa que o professor disse que primeiro era sem litígio e depois disse que era com litígio, essa jurisdição contenciosa. Eu expliquei primeiro a jurisdição voluntária. Ah, certo. No caso, a voluntária que é sem litígio e a contenciosa com litígio. Entendi. É porque você estava falando muito rápido aí não estava dando para acompanhar aqui, não. Contenciosa vem de contenda. Contenda é briga. Certo? Entendeu agora? Beleza, entendi. Obrigado. Valeu, meu irmão. Nada, irmão. Aí eu falei primeiro assim, Alisson, da voluntária, porque a voluntária a gente sempre explica o que mais acontece. É mais rápido. FGTS, INSS, seguro-desemprego, melhor dizendo. Bom, e aí, galera, essa homologação de acordo extrajudicial, as partes, vou falar sumariamente aqui, protocola essa petição e aí no prazo de 15 dias o juiz vai decidir se homologa ou não. Cabe recurso? Cabe. Nessa petição, assinam as partes, assinam os advogados e vai estar discriminando lá as verbas
13º, férias, multa do 477, saldo de salário, aviso prévio, vai dizer lá tudo que está pagando ali. Tudo direitinho ali, o juiz vai homologar. Tá bom? Bom, nesse prazo aí, a gente vai ter a suspensão da prescrição até que o juiz julgue aí o processo. É seguro, Miguel? Mas veio para eliminar o que muito acontecia aqui, que eram as lides simuladas. O que são lides simuladas, Miguel? Era quando, por exemplo, eu ingressava com a ação, eu como advogado de Maítala e Alisson como advogado de Marcos. E aí eu falava, Alisson, bicho, olha, Maítala me procurou aqui, a empregadora que ela quer, Marcos pediu para sair e eles querem fazer um acordo. Então, aí tu vai fazer o seguinte, tu vai advogar para Marcos, eu vou fazer a petição aqui para tu. Aí tu vai lá no dia da audiência e a gente faz o acordo lá. Lei simulada, galera. Só estavam ali simulando que existia uma lei, quando na verdade não existia lei. Então veio aí para eliminar isso aí, quando tiver que fazer um acordo, já faz diretamente. Tá bom, galera? Então, jurisdição voluntária e contenciosa é uma forma heterônoma de solução dos conflitos. E a gente vai ter, na jurisdição contenciosa, isso aqui, ó, é a ação. Pessoal, a jurisdição é uma função estatal típica, unicamente estatal. Ela vai ter, só o Estado pode exercer a jurisdição. Miguel, mas você acabou de falar aí, rapaz, agora, da tal da arbitragem, bicho, como é que não tá? Sim, galera, mas olha só, a jurisdição envolve o julgamento e a substituição da vontade das partes, independentemente de acordo ou não. Vai modificar e acabou. A arbitragem é um método alternativo de solução do conflito. Ainda que haja um litígio, mas é um método alternativo. Tanto é que a jurisdição não pode determinar que um árbitro julgue, porque a jurisdição é uma função estatal indelegável, cujo objetivo é a solução do conflito. Vejam vocês que não é uma solução pacífica, é uma solução do conflito, através da aplicação do sistema normativo, cuja iniciativa, cuja provocação cabe às partes, ao que nós vamos chamar a partir de agora de jurisdicionado. Tá certo? Então, o exercício da jurisdição é tipicamente do Estado e tem como base, tem como supedâneo, tem como fulcro o acesso ao judiciário, previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Jurisdição, galera, ela é indelegável. Tem um livro acho que é Teoria Geral do Processo o nome, que é de Ada Pellegrini e Vanbier, que fala muito bem disso, é muito legal. Bom, entre os princípios da jurisdição, a gente já viu o princípio da inércia, que a jurisdição está parada, aguardando ser provocada pelas partes, né? Aquele princípio do dispositivo, princípio da ação, e é um exercício, ela é indelegável. Pelo princípio da indelegabilidade, o juiz não pode passar para outra pessoa, para uma empresa, ou seja, terceirizar o exercício da jurisdição, da atividade judicante. E por ser um direito previsto na Constituição Federal, ele é inafastável. Você não pode cercear o direito de nenhuma pessoa física ou jurídica de de buscar o judiciário, de exigir atividade jurisdicional. Todavia, ao provocar a jurisdição, ao retirá-la da inércia, ao mover o sustentáculo do Estado jurisdicional, do Estado juiz, a gente vai se submeter, ou melhor dizendo, as partes do processo, os jurisdicionados ali, os litigantes, eles vão se submeter à substituição da sua vontade. Por quê? Porque é um terceiro que vai julgar. É o juiz que vai julgar. Daí quem dizer que o princípio da substitutividade na jurisdição importa com a substituição da vontade das partes. Mas, Miguel, se o autor ganhar, não substitui a vontade não, que deu sim. E quem diz que ele vai ganhar tudo? E se for procedente em parte, não vai substituir a vontade dele? Vai também. Tá certo, galera? E as decisões... Oi, mãe. Vá um pouquinho mais devagar, que o senhor saiu da lauda anterior e eu não entendi nada. Quando eu vim ver, o senhor já está no princípio da substitutividade e eu estou perdidinha aqui. Tu tá perdida, mãe?
Ah, porque tu quer copiar um por um, né? Não, é só para entender mesmo, porque Ah, então vamos lá. Princípio da inércia, tu lembra o que é? não, esses aí eu entendo, mas o senhor explicou todos da lauda anterior, objetivo, sistema normativo, provocação. Expliquei. Falei, quer ver que eu expliquei? Eu falei que a jurisdição é uma função tipicamente estatal. Função tipicamente estatal, cujo objetivo é solucionar o conflito, aplicando, para tanto, um sistema normativo e atua conforme a provocação das partes, exercendo o seu direito, ou melhor dizendo, o seu dever de julgar o processo como Estado juiz. E isso está previsto com o direito constitucional do acesso ao judiciário. Olha só. O senhor explicou todos. Galera, pessoal, deixa eu explicar a vocês. Eu não trabalho com slide falando um bocado de coisa. Sabe por quê? Porque para ler, vocês, graças a Deus, sabem ler um bocado. Vejam vocês que eu trabalho com tópicos, né? E esses tópicos me auxiliam a quê? A ir puxando o raciocínio, o conhecimento. Então, vai acontecer isso aí, Maítala. De, numa frase só, em 2 minutos, eu falar sobre 5 tópicos desse aí. Se preocupe não, que em contestação, em prescrição, em petição inicial, vai ser mais demorado, viu? Mas o que você não entender, pode voltar que a gente fala, viu, Maítala? Não tem problema nenhum, não. Professor. Tá certo? Professor, mas assim, só uma dica, seria interessante o senhor, tipo, dar uma pausazinha quando falar, assim, porque fica difícil de anotar, ouvir, fazer tudo, e quando a pessoa está fazendo um negócio, o professor já mete outro no meio, a pessoa bagunça tudo aqui. Ó, se você está achando que eu estou falando rápido, você pede que eu repito. Agora eu estou falando até pausadamente, viu? Estou falando pausadamente aqui. E aí você, se utilizar o slide aí, vocês pegaram o slide, já botar o slide, imprimir o slide, vai escrevendo do lado, que você já evita de ter que escrever inércia, botar uma setinha. Indelegável, botar uma setinha. Mas cada um, se você achar que estiver rápido, você me fala que a gente vai parando aqui. Tá bom? Você vai postar a aula quando terminar aqui, né? Sempre posto aula quando termina. Viu? Então, precisando, pessoal, que parar, vocês falam, tá certo? Então, tá na substitutividade, né? As partes, a vontade das partes será substituída. Inafastável, certo? A jurisdição é inafastável porque não é de acesso a todos. Não há princípio, nenhuma lei ou princípio, ou seja, nenhuma norma poderá afastar o direito de uma pessoa física ou jurídica ter acesso à jurisdição. Lembra que eu acabei de falar aqui, ó, do direito constitucional, do acesso ao judiciário? Pronto. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. É inafastável. Ela está ao alcance de todos os jurisdicionados e todas as pessoas que são titulares de direito. Então, é inafastável. Tudo bem? No que tange ao princípio da substitutividade, o ato jurisdicional, o princípio da substitutividade diz que o ato jurisdicional, a atividade judicante em si, ela traz uma possibilidade de substituir a vontade das partes. Então, vejam só, não vai ser mais o autor ou o réu que vai dizer que tem aquele direito. Ali foi o juiz que diz que um ou outro tem o direito. E por isso, a gente vai ter aquela decisão como imutável. O princípio da imutabilidade, quando se trata de conjugar material, diz que cessados os meios recursais ou a possibilidade de a parte interpor recurso, certo? Cessados os meios recursais ou a possibilidade de a parte interpor recurso, ou então, no segundo caso, de a parte não querer apresentar, interpor algum recurso, aquela decisão que analisou o mérito, ela tem natureza, tem caráter material, a coisa julgada material, ela aplicou, ela julgou o direito material.
Então vai ser imutável. Miguel, relembra aí. Tem outra coisa julgada, tem a coisa julgada formal. A coisa julgada formal, ela não é dotada de imutabilidade. A coisa julgada formal, ela apenas vai alcançar o requisito formal, processual daquela ação. É quando ocorre, por exemplo, a coisa julgada, a perempção, a litispendência, quando a inépcia da petição inicial é declarada, aí a gente vai ter. Ou então, a inércia das partes que fulmina com o arquivamento dos autos, aí a gente vai ter a coisa julgada formal, certo? Quando a gente fala em coisa julgada... Oi. Essa imutabilidade, o senhor fala que quando o juiz dá uma decisão, ela não pode ser mudada, nesse sentido, não é isso? Quando acaba a possibilidade de apresentar recurso. Quando esgotam-se os meios recursáveis, as espécies recursais, ou então quando a parte simplesmente não quer mais apresentar recurso e transcorre o prazo recursal em branco, em albis. Em albis significa em branco. Em albis é a expressão em latim. IN, a espaço, AL, B e S, em albis. Então, das duas, uma. Ou escoou o prazo recursal sem interposição de recurso, ou a parte, ou então esgotaram-se os meios, as espécies recursais. Tá bom, galera? Bom, tudo bem até aqui, gente? Sim. Princípio da territorialidade. Pelo princípio da territorialidade, a atividade jurisdicional será exercida em determinado território, que a gente vai chamar, sabe de quê? De comarca. Um determinado território. E quem vai determinar, Miguel, esse território é o próprio tribunal, onde aquela jurisdição está sendo exercida. Então, no caso de Pernambuco, em Petrolina, o tribunal vai dizer qual é a jurisdição de Petrolina, qual é o âmbito, o território da comarca de Petrolina. Em Lagoa Grande tem o dela, em Santa Maria, em Salgueiro, cada um tem a sua jurisdição. Normalmente, quando se trata de uma só cidade, aquela comarca vai se limitar à região territorial, aos limites territoriais daquela cidade. Vai ter essa coincidência. Ok, pessoal? Tudo beleza até aqui? Tudo tranquilo? Sobre jurisdição voluntária e contenciosa eu já falei, tá bom? Posso passar adiante? Maítala. Pode. Se liga aí, viu, Maítala? Uma frase só também para ação e outra frase para processo, viu? Tá ok. Se ligue. A ação, Maítala, é um direito público. Por que é público? Porque alcança a todos. Não é privado, não é só de uma pessoa ou de um agrupamento. Então, é direito público e subjetivo. Por que subjetivo? Porque, olha só, galera, lembra quando vocês estudaram em ED, direito objetivo e direito subjetivo? O direito objetivo é aquele direito que consta lá na lei. Então, a pessoa vai ter o direito, lembra? Capacidade de direito, capacidade de fato, todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito e deveres. Mas a pessoa, se teve aquele direito violado, ela usa o seu direito, usa essa vilipêndio, desculpem, usa essa violação desse direito para ingressar com ação. Por isso que o direito de ação é um direito público subjetivo. Porque é subjetivo, porque ela usa se quiser, é de cada pessoa. É um direito como seu direito público individual, você usa se você quiser. Então, a pessoa usa se quiser. E é inerente a toda e qualquer pessoa, seja ela física ou seja jurídica. Depende se ela é titular do direito objetivo. Daí dizemos que o direito de ação é um direito público subjetivo, inerente a toda e qualquer pessoa, cuja finalidade é ter o seu direito objetivo respeitado ou não vilipendiado, violado. Tá certo? Então, pessoal, o que é que move uma pessoa a ingressar com ação? Ou que o direito dela foi violado já, não foi atendido, alguma verba rescisória não foi paga, hora extra não foi concedida, as férias até agora não foram, tem 2 anos que o empregado está lá
na empresa e não gozou férias. Ou então, quando tem uma ameaça de violação ao seu direito. Beleza, galera? Tudo certo? Deu para anotar aí? A ação é um direito público subjetivo, inerente a toda e qualquer pessoa, cuja finalidade é ter o seu direito material, seu direito objetivo preservado. E para exercício, para ter esse direito material preservado ou reparado, ele vai ter que ingressar com esta ação para que um juiz ele tutele, ele forneça a tutela jurisdicional deste direito. Para tanto, ele precisa de um instrumento, de um processo. Então, o processo é um instrumento utilizado por aquele titular do direito público subjetivo de ação para provocar o judiciário, cujo objetivo é ter uma tutela jurisdicional. E aí, galera? Repete esse último de novo, por favor. Processo? Isso. O processo é um instrumento utilizado pelo titular do direito público de ação para provocar o judiciário ou atividade jurisdicional com o objetivo de ter uma tutela ou a tutela do seu direito material. Beleza, galera? Tudo certo na Bahia? Certo, professor. Beleza. Olha só, pessoal. Eu vou começar a competência aqui e a gente termina mais tarde competência material. Era para terminar a competência hoje. Mas como a gente está sem pressa, eu vou começar a competência e a gente... Vou só falar a parte geral de competência aqui, tá bom? E a gente depois, mais tarde, a gente tenta terminar a competência sem pressa, sem agonia. Não termina hoje não, nem a pau. Olha só, a competência, ela é um critério de distribuição da jurisdição. Como assim, Miguel? É quando a gente vai saber qual é o juízo que a gente vai ingressar com essa ação, para qual juiz a gente vai endereçar. A petição, galera, vocês vão imaginar que é uma carta que você está pedindo algo a alguém. E nessa carta, você vai dizer qual é o destinatário, quem é que está pedindo, o que é que está pedindo e por que é que está pedindo. Então, entendam a petição como uma pequena carta. Algumas realmente são grandes. Eu já peguei uma petição inicial que tinha 80 laudos. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, pessoal, a competência é justamente esse destinatário a quem nós vamos endereçar. Por que Miguel estuda competência? Competência, lembra quando vocês estão lá na aula de prática e bota lá meritíssimo, como é que vocês botam? Excelentíssimo doutor, juiz, né? Bota um negócio desse. Juiz de direito da 4ª Vara Cível de Petrolina. Então, isso aí é para vocês saberem para qual juiz vai ser endereçado, vocês precisam saber de competência. Essas regras de competência que vai dar naquele endereçamento lá que vocês vão colocar na segunda fase da OAB, na peça prática profissional. Bom, nós temos alguns critérios de distribuição, alguns critérios de competência. E dentre esses critérios, que são mais comuns, nós vamos ter o material, o funcional e o territorial aqui no âmbito trabalhista, tá bom? Competência material, territorial e funcional. Galera, a gente não vai ter distinção de competência em razão do valor da causa. Em razão da pessoa, a gente também não vai ter distinção de competência, tá bom? E a gente não vai ter o foro de eleição, inaplicabilidade na Justiça do Trabalho. Então, Miguel, você está dizendo que não vai ter em relação à pessoa, ao valor da causa e o foro de eleição? Exatamente, galera, não vai ter. Por quê, Miguel? Mas eu soube, Miguel, que tem umas causas que são
rito sumaríssimo, você botou lá no plano de planejamento. Exatamente, galera, botei. Mas olha só, o juiz que é competente para conhecer do rito ordinário, ele é o competente do rito sumaríssimo e do rito sumário. Não tem distinção não aqui. E do valor da causa, também. Se a ação for 10 mil ou se a ação for 1 milhão, vai dar no mesmo. E em razão da pessoa, se a lei tem pessoa jurídica de direito público ou não, também o juiz vai ser o mesmo. Beleza, galera? Então a gente não vai ter isso aí. Tá certo? Tudo ok até aqui? Tudo beleza? Massa. Eu vou falar só sobre competência funcional para a gente ocupar esses 10 minutos aqui de tempo, porque senão vai ficar muita coisa para depois, tá certo? A competência funcional, ela atua da seguinte forma. É uma competência que vai utilizar o critério da distribuição da jurisdição em relação ao órgão jurisdicional. Se vai ser primeiro grau, se vai ser segundo grau ou se vai ser terceiro grau. Tá certo, galera? Ou um ou outro. Quem vai disciplinar isso? A lei, regimento interno dos tribunais e a CLT. Se a gente vai ter que a competência originária normalmente é das varas do trabalho, mas vamos ter competência originária também do TRT. Sabe quando? Quando se trata de mandado de segurança, contrato do juiz do trabalho, a gente vai ter a competência originária do TRT. Quando se trata de competência para ação anulatória de sentença, TRT. Quando se trata de ação anulatória contra acórdão, TST. Viram aí, galera? Então, Professor, a gente fala... Oi, mãe. repete o conceito de competência funcional, que eu não consegui acompanhar. A competência funcional é um critério de distribuição da jurisdição em face do órgão jurisdicional. Beleza? E o órgão jurisdicional aqui a gente já sabe que é juiz do trabalho, TRT e TST. Tá certo? Bom, e aí, pessoal, onde é que a gente vai ver? Vamos ver lá, artigo 877 e 877-A. Desculpe. Vamos ver lá na CLT e no regimento interno. Miguel, quando a gente tiver em dúvida entre comarcas, se é a região de Salgueiro ou se é de Petrolina, aí é competência territorial, galera. Aí já é outra coisa, não é funcional, porque são os mesmos órgãos. Tá bom? Competência funcional. Gente, quando houver conflito de competência, eu coloquei aí as varas, viu? Os dispositivos de cada um aí, viu, pessoal? Quando a gente fala de conflito de competência, pessoal, ó, a gente vai ter o conflito positivo e o conflito negativo. Conflito positivo é quando dois juízes se dizem competentes, ou melhor, dois órgãos jurisdicionais se dizem competentes. Quando é negativo, quando os dois se declaram incompetentes. Beleza? Tudo certinho? Positivo, todos os dois querem julgar. Negativo, ambos se declaram incompetentes. Oi. Como é que... Pode dar um exemplo dessa competência positiva? Vou falar tudo aqui agora. Certo? Beleza. Porque, Valeu, por exemplo, se o cara da inicial se declara competente, como o outro poderia, não sei o que, entrar com outra ação parecida. Beleza, na hora. Valeu. Na hora. Deixa comigo, parceiro. E aí, galera, a gente vai ter casos em que, pra vocês terem uma ideia, vai ter até o juiz do trabalho disputando competência com o TRT. Olha que negócio. Imagine aí. Então, vejam vocês, normalmente a gente imagina que é o órgão jurisdicional do mesmo grau, né? Da mesma instância. Mas não. Por vezes, nós vamos ter dois órgãos jurisdicionais de instâncias distintas. Bom, olha só, galera. Como é que acontece isso aí, meu irmão? Quando dois se declaram negativamente, é mais fácil, né? O primeiro disse que não era competência do juiz do trabalho de Petrolina, era o de Juazeiro, e aí vai para lá processar para Juazeiro. O de Juazeiro vai e diz que não é ele, que é o de Petrolina. O negativo, você tá certíssimo, meu parceiro, certíssimo, meu irmão. Pô, Miguel, o negativo dá para imaginar. Agora o positivo, isso acontece, irmão.
o positivo. Vamos supor que a parte autora, o reclamante, ingressa com reclamação trabalhista em Petrolina. E aí o juiz de Petrolina despacha e marca uma audiência. A empresa, por sua vez, sem saber disso aí, ou sabendo, pouco importa, ela ingressa com ação de consignação em pagamento em Juazeiro, na Bahia, e fala que a competência é de lá e pede e vai consignar em juízo aquelas verbas. Entendeu, meu irmão? Vejam vocês, o juiz do trabalho de Petrolina se acha competente e o juiz do trabalho de Juazeiro se acha competente. Ó, conflito positivo de competência. E aí, pessoal, eu encerro minha aula dizendo a vocês como é simples a gente resolver quem detém a competência para julgar esse conflito. Olha como é simples. Quando se trata de órgãos jurisdicionais da mesma instância, vai ser o tribunal superior a eles, tá certo? O tribunal que tem ascendência hierárquica sobre eles. Se brigar o juiz do trabalho de Petrolina e o juiz do trabalho de Salgueiro, ambos pertencem ao Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, da 6ª região. Então, a gente vai ter o TRT6 julgando a danada do conflito de competência. Ok? Juiz de trabalho de Juazeiro, juiz de trabalho de Petrolina, juiz de trabalho de Salgueiro, conflito de competência, TRT6 vai julgar. Massa. Legal. Juiz do trabalho de Petrolina, juiz do trabalho de Juazeiro, Juazeiro da Bahia, Petrolina, Pernambuco. Galera, o TRT da Bahia tem ascendência hierárquica sobre o juiz do trabalho de Juazeiro, mas não tem sobre de Petrolina, posto que este está sobre a ascendência do juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, da 6ª região. O da Bahia é da 5ª região. Miguel, e aí, Miguel, quem vai julgar? Galera, quem é que tem ascendência sobre os juízes do trabalho de Petrolina e de Juazeiro e sobre o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco e da Bahia? O TST. Então, vejam vocês, quando os órgãos jurisdicionais pertencem a tribunais diferentes, ou até mesmo são os dois tribunais, o TRT5 e o TRT6, que se dizem competentes, o conflito positivo ou negativo é deles. Quem vai julgar? TST. Miguel, eu acho que eu estou começando a entender. É mais ou menos assim. A gente primeiro vai saber qual é a instância daquele órgão jurisdicional. Beleza. Se tiver na mesma instância, no mesmo patamar, a gente vai ter um tribunal que é superior a eles. Beleza. O tribunal que tem ascendência hierárquica sobre eles. Beleza. Massa. Então, quando, Miguel, então, são órgãos jurisdicionais de tribunais diferentes, a gente não vai ter condições de um só Tribunal Regional do Trabalho julgar. Então, o juiz do trabalho de Juazeiro e o juiz do trabalho de Petrolina pertencem a tribunais diferentes. Certo? Então, galera, olha só, vai poder o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia mandar no juiz do trabalho de Petrolina? Não. O juiz do trabalho de Petrolina, ele responde ao TRT6. A hierarquia do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, ela é ascendente sobre os juízes do trabalho de Petrolina. Já a hierarquia do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região da Bahia, ela é ascendente sobre o juiz do trabalho da Bahia. Ok? Beleza? Agora, olha só, galera. Quando a gente trata de Tribunal Regional do Trabalho, os dois tribunais regionais do trabalho estão disputando, o da Bahia e de Pernambuco. Um é superior ao outro? Não. Ambos estão na mesma instância, no mesmo patamar. Então, olha só, galera, quem vai julgar? Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Ok, Professor, galera? Nesse caso que você falou, o Tribunal de Petrolina e o juiz de trabalho de Petrolina Sim. e o juiz de trabalho de Juazeiro tiverem conflitos, quem vai julgar é o TRT de qual
TST. vai ser TST. TST. Pense Então- comigo, o tribunal de nenhum deles aí pode ter interferência no outro juiz. Pode, né? Porque são iguais, hierarquicamente. Então, Exatamente. então, na lógica, sempre que houver conflitos, vai ser o TST. Sempre não. Sempre é uma palavra muito perigosa. Sempre entre juiz do trabalho de tribunais diferentes. Foi isso que você quis dizer? E entre tribunais regionais. E entre tribunais também. Beleza. Então, Massa. é sempre. É porque o sempre, você botou sempre e só botou de um, não botou do outro. E aí fica meio complicado. Sempre de todos. Bom, pessoal, olha só. Quando a gente tiver um juiz do trabalho e um juiz federal se dizendo competentes ou incompetentes, vejam vocês que pertencem a tribunais diferentes. Um é Tribunal Regional Federal e outro é Tribunal Regional do Trabalho, diferente. Galera, quem vai julgar isso aí? TST? Não. TST tem ascendência sobre o Tribunal Regional do Trabalho, mas não tem sobre o federal, o juiz federal de forma alguma. Quem vai julgar isso aí? O STJ. Miguel, mas o STJ é que tem, pela Constituição Federal, o STJ é o Tribunal Superior que vai dirimir o conflito entre tribunais regionais ou entre juízes juízes estaduais e juízes federais. Vou simplificar mais ainda. Toda vez que tiver um conflito de competência entre órgãos jurisdicionais de tribunais ou juízes, entre uns e outros, quem vai julgar vai ser sempre o STJ. Agora, quando se tratar de conflito de competência entre tribunais superiores, qual é o maior tribunal que a gente tem? STF. Aí, galera, se foi TST com STJ, bota lá por menino de Brasília, lá, da toga preta, julgar. Beleza? Tudo certo? Sempre que o TST estiver em conflito, não importa com quem seja, vai ser o STF que vai julgar. Rapaz, esse teu sempre é complicado, mas tá certo. A assertiva tá certa. O STF não, é o STF. É o STF, Se o TST brigar, mas não bote assim sempre, não. Sabe por quê? Porque vai que tem um conflito entre TST e STF. E aí, tu vai dizer o quê? Vai dizer que tá certo? Tá errado. Aí quem julga? Não tem conflito. Então, Não pode ter conflito. Então não pode tem ter conflito. Não pode ter conflito porque é questão constitucional. Mas pode Vai, o TST. predomina o entendimento do STF, né? STF. Matéria constitucional que tem que puxar sempre para STF. Fora casos esporadíssimos. Pessoal, tudo em paz, tudo tranquilo. Leiam os artigos, os dispositivos que eu botei aí, ó. Tá bom? Então vocês. Uma pergunta. Pode perguntar? Pode? Acho que talvez você tenha respondido, mas eu compreendi bem os exemplos. Vale. Mas em se tratando de algum conflito de interesses entre um tribunal do trabalho e um tribunal estadual de justiça comum, quem julga, Certo. Miguel? STJ. É o STJ também, né? Ó, irmão. E se você for na vai botar justiça, como é que se diz, na primeira instância? Se for juiz do Tem que ser trabalho. tribunal. Isso. Se for juiz do trabalho e juiz estadual, Exato. vai ser STJ. Porque conflito de... Vai aplicar o artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Tá aí no slide aí, ó. Depois vocês dão uma lida aí, ó. É porque aqui essas ruas aqui não é. Tá Beleza. bom? Tá aí. O STJ, ele chama de Tribunal da Cidadania. Porque é o tribunal que ele vai dirimir sempre os conflitos que existem entre os órgãos jurisdicionais que não pertencem, ou melhor, entre órgãos jurisdicionais que não pertencem ao mesmo tribunal. É o STJ que vai julgar. O STJ só não julga quando se trata de conflito entre tribunais superiores. Entre TSE, STM, STJ, TST, aí TSE, aí é tudo STF. Se os graúdos lá brigaram, aí é STF. Bom, tudo ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Professor, traga questões à noite.
Questões para quê? OAB, relacionadas Ou a... hoje não vai dar não, velho. Hoje não dá não. Porque a questão tem que estar mais, tem que ser bem elaborada. Faça uma pirâmide. Essa Patrícia cheia de graça, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Posso encerrar? Ai, ai. Posso encerrar? Então, Deus abençoe vocês. Uma boa tarde aí. Descansem. Viu? Tomara que vocês não tenham mexido muito a cabeça de vocês. Hoje foi devagar. Um cheiro, viu? Até mais tarde.